Vamos lá, galera, agora a gente já está pronto para pegar a estrada aqui de Sitcom, que eu preciso levar ela para minha casa para depois levar o Passat. Então eu vou resumir um pouco da história para vocês entenderem o que aconteceu com o Passat e quem quer comprar saber quais cuidados que precisa tomar na hora de comprar o Passat. Então, resumindo a história, eu tô com esse carro há 4 anos. É um carro 2008, 2009. Ele é um Passat TSI, porém ele não tem o câmbio DSG, ele tem o câmbio Tiptronic, porque ele é 2008, modelo 2009. É a primeira geração do motor TSI, que é o EA888. Eu peguei esse carro com 99 mil quilômetros. Na primeira semana eu mandei instalar o downpipe e fiz estágio 2 nele. Então, de 99 até a quebra, que foi agora com 167 mil quilômetros mais ou menos, vocês, quem acompanha aí o canal, já deve imaginar o jeito que eu rodei com esse carro. Normalmente, quando eu estava sozinho, foi no top speed, e quando eu estava com a minha família, foi andando devagar. Mas a maior parte do tempo, porque eu sempre viajei sozinho, foi sentando o cacete e sem dó. Quando eu comprei esse carro há 4 anos atrás, com 99 mil quilômetros, o antigo dono falou para mim que tinha trocado o tensor da corrente principal, que é um negócio crítico nesse carro, e é um negócio que quebra. Então o que eu tinha na cabeça? Mesmo ele tendo trocado antes dos 100 mil quilômetros, eu achei que aguentaria. Mesmo num uso mais severo do carro, eu achei que ele ia chegar nos 200 mil sem precisar trocar de novo. Essa era a minha ideia. Porém, com a minha surpresa, o tensor não travou, mas a corrente saiu do lugar com 167 mil quilômetros. E aí vocês já imaginam o que acontece. Ele dá uma zoada em algumas coisas, mas a princípio o que eu ia fazer? Eu ia só trocar o kit da corrente completo, fazer a retífica do cabeçote, trocar o que mais tivesse que trocar, que poderia ter estragado por causa disso, e o carro ia voltar a andar normalmente. Só que daí o que aconteceu? Quando foi mexer no carro e fez esse serviço, esse carro ele tem alguns eixos no bloco, e esses eixos travaram também. Então eu acabei tendo que fazer o motor inteiro desse carro. Depois eu vou explicar tudo mais detalhado para vocês, falando certinho o que foi feito. Isso daqui é só um resuminho rápido. Esse carro, eu não sei se quem acompanha o canal, não sei se lembra alguns vídeos atrás, que ele estava fumaceando quando eu descia qualquer serra. Isso daí poderia ser duas coisas, turbina ou bico. Como eu já tive que fazer o motor inteiro, eu não ia deixar de fazer a turbina e deixar de trocar os bicos também. Então eu fiz o motor inteiro do Passat, a gente já trocou os 4 bicos e a gente refez a turbina um pouquinho maior. Eu vou ver se eu achar alguma foto de como ela era e de como ela ficou. Quando eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar para vocês, inclusive as medidas, de quanto ela era e para quanto que ela foi. E por isso que demorou um pouco para esse carro ficar pronto também. Porque além de fazer o motor, eu fiz a turbina, troquei os bicos e troquei algumas outras coisas também. Bomba de alta, bomba de baixa, bomba de óleo. Porque não tinha cabimento abrir o motor, fazer o motor e não trocar esse tipo de coisa. Além de mais algumas coisinhas que quando eu tiver com a notinha lá do serviço, eu vou mostrar para vocês tudo que eu gastei e quanto que ficou para fazer tudo isso daí que foi feito nesse carro. Mas eu já te falo que foi um absurdo e muita gente não teria coragem de fazer o que eu fiz. Eu fiz porque eu não teria coragem realmente de cortar esse carro e vender as peças. Então, paciência, eu achei melhor fazer, até porque minha intenção não é vender o carro. Se eu já tô há 4 anos,
agora que eu fiz tudo isso, é capaz que eu fique mais 4 anos com esse carro, porque provavelmente ele ainda vai andar um pouquinho mais do que o que ele andava, porque a gente mexeu na turbina. Mas o principal desse carro que eu falo, não tem nada barato nesse carro. Então muita gente me pergunta se vale a pena comprar um Passat ou não. Se você for racional e não ir pela emoção, não vale a pena com certeza absoluta, porque é impossível você pegar um carro 2008, hoje a gente está em 2022, então faz as contas para você ver quantos anos de uso tem esse carro. Não vale a pena. Você acha que realmente você vai pegar um carro de 14 anos e não vai ter nada ressecado, você não vai ter que fazer nada? É impossível, senão todo mundo ia querer ter esse carro. Nessa paulada que eu tive para fazer o motor agora, nesses 4 anos, sem deixar o carro quebrar, só manutenção corretiva, eu já tinha quase 50 mil reais em nota. Tudo bem que eu tô falando também de reparo na blindagem, que os vidros eles delaminaram, e sempre que o vidro estava delaminado eu mandava fazer. Então de delaminação, se eu não me engano, nesses 4 anos eu gastei 8 mil reais. Então se a gente esquecer essa parte da delaminação desse carro, de manutenção eu já tinha 42 mil mais ou menos em nota, e foi praticamente o que eu gastei agora para fazer o motor. Então é assim, é um gosto. Você vai comprar esse carro com certeza porque você gosta de carro, você quer um carro que ande muito, confortável, só que tudo tem seu preço. Dificilmente você vai comprar um carro que não tenha nada para fazer, porque um carro desse que está perfeito, o cara não tem vontade de vender. E se ele põe para vender, por que que é? Porque já tem manutenção e ele não está mais na pegada de fazer. Então, para você achar um carro no estado que está o meu agora, sem brincadeira, eu não estou nem falando que meu carro é melhor do que ninguém, mas é impossível. Só se você pegar o carro de outro louco, que gasta e foda-se, quer o carro em ordem e vai gastar o que tiver que ser gasto no carro. Mas realmente não vale a pena. E são poucas pessoas que fazem isso. Se você entrar no grupo do Passat, grupo do Jetta, no Facebook, você vai ver que direto tem um carro desse desmontando. E por que que você acha que esse carro está desmontando? Justamente porque quando o cara tem que fazer um motor, por exemplo, e o cara leva esse carro na oficina e vê que para fazer o motor vai ficar, às vezes, dependendo do ano do carro, até mais caro do que o preço da tabela FIP do carro, ninguém vai fazer. Eu fiz, mas se você falar vale a pena, não vale, porque o que eu gastei no motor agora, bobear eu não consigo vender. Bobear não, eu acho que eu não vendo o carro mesmo, porque eu gastei o preço da tabela FIP do carro, foi o que eu gastei no motor. Mas eu sei que agora eu vou poder usar o carro. Se eu rodar mais 170 mil quilômetros, para mim já valeu a pena. Mas é o que eu sempre falo, pessoal, esse carro você tem que tomar muito cuidado para comprar. Se você for ver um Passat, se você for ver um Jetta, tiver muito barato, você pode desconfiar. Você pode ter certeza que o cara não vai ter uma nota fiscal de absolutamente nada. E ele está vendendo justamente barato porque ele não fez nada no carro. E quem pegar, eu te garanto, se tiver que fazer o motor, não vai fazer e vai picotar o carro para vender as peças. Então tem que pensar 300 vezes, se não falar, para não falar 1000, antes de você pegar um carro desse tipo. Se eu for falar para vocês aqui todos os carros que eu já tive, realmente foram muitos. E 2 carros foram os problemáticos em manutenção. O Maré, eu tive um Maré 2.4, na época o carro era até relativamente novo, devia ter no máximo 5 anos de uso. E agora o Passat, foram os 2 carros que eu mais gastei na minha vida. O Maré, eu fiz praticamente a mesma coisa do Passat, só que eu acabei vendendo depois de um mês,
porque não ficou bom e ninguém conseguia acertar o carro. Você ligava ele e andava normalmente, só que quando você parava o carro em marcha lenta, o carro morria. Passou numas 10 oficinas e ninguém resolveu. Então o que eu fiz? Vendi o carro mais barato. O cara que comprou o carro, eu falei qual era o problema, eu falei que tinha feito motor, tinha nota de tudo, mostrei tudo pra ele. Eu falei qual era o problema, o cara quis comprar do mesmo jeito, quis assumir o risco. Mas eu lembro que pouco tempo depois que ele comprou, tipo uns 3 meses, eu vi esse carro anunciado na Web Motors. Então eu tive a certeza que o cara não conseguiu resolver e estava vendendo o carro pelo mesmo motivo que eu vendi. Coisa que provavelmente não vai ser o caso do Passat. O Passat provavelmente eu vou usar por muito tempo. Claro que me deu uma quebrada tudo isso que eu gastei nesse carro. Por enquanto eu tô conseguindo segurar. Eu só vou vender o Passat realmente se chegar uma hora que eu não tiver como pagar as coisas e eu tiver que vender, aí não vai ter jeito. Mas daí também, já que o carro tá zero, eu não sei não se eu não faço uma rifa dele aqui, porque eu acho que ia ser muito legal alguém ganhar esse carro no estado que ele se encontra hoje. Mas reza para você que quer um Passat ou um Jetta e que você compre esse carro, reza para você não ter que fazer o motor, porque o negócio não é brincadeira não. A hora que você vai vendo os preços das peças, você tem vontade de pôr fogo no carro, porque realmente não vale a pena. Agora o que a gente vai fazer, galera? Daqui pra frente, semana que vem provavelmente eu volte só a viajar com o Passat. Aí eu vou deixar a moto quieta um pouco e vou matar a saudade do Passat, até porque eu quero amaciar ele de boa. Eu quero rodar pelo menos uns 5.000 quilômetros bem leve com o carro, respeitando todos os limites das estradas, porque eu quero que ele fique amaciado da forma correta. E daí pra frente a gente vai começar a usar o carro um pouquinho mais forte, mas gradativamente, para não destruir. E talvez quando eu tiver completado 10.000 quilômetros do dia que eu fiz o motor, aí eu vou refazer o remap desse carro, porque eu acho que agora com a turbina maior dá para deixar ele bem melhor do que o que ele tá em termos de desempenho. E eu acho que eu vou colocar um e-take também, porque que adianta o carro ter o downpipe, mas eu acho que precisaria entrar um pouco mais de ar lá na frente. Então o que eu vou fazer? Como o carro já tem o downpipe, eu vou colocar um intake, vou mudar o mapa do carro e vamos ver se vai melhorar alguma coisa na parte de desempenho. Eu acho que sem fazer nada já melhorou. Quando puder acelerar, a gente vai fazer o teste e vai ver se melhorou ou não. Mas depois que fizer o remap, hoje a minha lista do teste de 1 milha, que quem está ganhando é o Golf GTE, o Passat está em segundo. E o Golf GTE, por enquanto, é o carro que tem que ser batido nessa 1 milha. Então a gente vai ver se o Passat vai conseguir jogar o Golf GTE para o segundo lugar e o Passat vai ficar em primeiro. Isso aí a gente vai testar. Assim que puder eu já vou levar o carro para a estrada, vou levar o drag e a gente já vai fazer esse teste de desempenho aí. Mas galera, eu já dei um rolezinho no Passat, o carro tá uma delícia de andar. Aparentemente de barulho, até da turbina dela tá maior, praticamente não dá para perceber nenhuma diferença. E eu também não acelerei ainda, não cravei o pé bem forte pra gente ver a diferença de desempenho. Isso daí, como eu falei, eu vou fazer só mais pra frente, porque na verdade eu quero o carro perfeito, então eu vou fazer tudo com calma pra ficar bem feito. Beleza, galera? Mas tudo isso que aconteceu no Passat foi por um negócio que eu nunca achei que fosse acontecer com o meu carro, e era um negócio que eu sempre falei pra todo mundo: toma cuidado com a corrente, toma cuidado com o tensor. E eu acabei confiando no meu carro, não troquei
ia deixar para trocar com 200 mil quilômetros e quebrou antes, não chegou nos 170. E para minha surpresa, era tudo original, nunca tinha sido trocado. Então até que aguentou bem, aguentou 70 mil quilômetros praticamente, andando no limite do carro no estágio 2. Então aguentou bastante da forma que eu usava o carro. E muita gente vai me perguntar também, mas se você acha que não valia a pena fazer o motor, por que que você fez? Por que que você não pegou esses 40 mil e não comprou outro carro? Primeira coisa, porque se eu compro um Passat de 40 mil, eu não sei o estado que esse carro vai vir para mim, eu não sei o que que o dono fez, e o meu carro, eu tinha certeza de tudo que tinha sido feito nele. A suspensão, eu tinha acabado de trocar inteira, absolutamente tudo, os 4 amortecedores e todos os componentes. O semi-eixo, eu fiz ele reforçado, justamente pelo carro ser blindado e tá no estágio 2. Eu já tinha refeito esse semi-eixo 2 vezes e não tinha ficado bom, ele tinha quebrado rápido. Aí eu levei num cara que prepara carro, fiz o semi-eixo bem reforçado e nunca mais deu problema. Então eu tô com o semi-eixo novo, a parte de suspensão 100% nova, porque eu troquei tudo. Os freios, disco, pastilha desse carro eu já tinha trocado tudo também. Então eu não quis arriscar pegar outro carro, mesmo podendo pegar até um B7, um carro um pouco mais novo. Eu não quis arriscar porque o meu carro, eu sei tudo que foi feito, eu tenho o histórico dele desde o dia que eu peguei. Então por isso que eu decidi fazer o motor e por isso que eu decidi não vender esse carro aqui. Beleza, galera? Mas daqui pra frente vocês vão ver muitos vídeos aí do Passatão de novo. E fica na consciência de cada um se vale a pena comprar ou não. A única coisa que eu posso garantir para vocês é não compre qualquer carro, porque se sobrar tudo para você fazer, pode se preparar para chorar, porque sai muito mais caro do que o valor do carro. Beleza? Falou, galera. Valeu. Fui.